Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz de estar na casa de Deus aqui? Levanta a mão para eu ver. Vou ser breve nas minhas palavras, para não cansar ninguém, mas abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 17. Quantos irmãos abrem, eu quero aqui externar minha gratidão à direção da igreja, ao pastor Estevam, pastora Júlia, toda a sua casa que me receberam tão bem. Cada obreiro, cada pessoa aqui, eu me sinto em casa, irmãos. Estou aqui há 2 meses, parece que eu já estou aqui há 10 anos já. E é uma grande felicidade estar aqui nesta noite. Eu vou ler aqui alguns versículos, os irmãos acompanhem. Livro de Números, capítulo de número 17, a partir do verso 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverá o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara, e as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido, diga assim comigo, a vara do homem que eu escolher, florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Fala assim para o seu irmão, a murmuração acaba hoje. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs essas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, irmãos, tem milagre que demora 1 mês, 1 ano, 5 anos, só que tem coisa que Deus vai fazer na sua vida que vai ser no dia seguinte. Quem recebe isso? Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores e brotara renovos, e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes, assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Somente até aqui. Irmãos, fala para o irmão que está do seu lado, Deus tem uma resposta para a sua situação. Irmãos, é difícil quando a gente enfrenta determinadas situações da nossa caminhada, no nosso dia a dia. Às vezes a gente se esforça para estar na direção daquilo que Deus quer para a gente. Todos nós, a gente sabe que a gente toma as nossas próprias escolhas, temos o nosso livre-arbítrio de tomar as nossas decisões no dia a dia, mas sempre buscando estar alinhado com aquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. A gente entende que determinadas situações acarreta certas dificuldades, acarreta certos levantes, e às vezes a gente até entende, e às vezes até acha que esses levantes quer dizer que a gente está na situação errada, quer dizer que a gente está na direção errada. Só que nem sempre a gente tem um levante na nossa frente, é sinal de que aquilo que a gente está fazendo está fora da direção de Deus. Até porque o caminho que Deus trilhou para mim e para você, ele não é um caminho de flores, ele não é um caminho onde tudo dá certo. Ele é um caminho onde de vez em quando costuma acontecer levantes. E é natural quando a gente está em uma certa situação onde a gente recebe esse tipo de levantes, a gente reagir de algumas maneiras diferentes. Até porque a gente não sabe se está na direção de Deus ou não, a gente não sabe o que está acontecendo para aquele levante que está acontecendo na nossa vida. E geralmente existem 3 formas que a gente costuma reagir, a uma reação natural da gente quando essas coisas acontecem. Primeira coisa que a gente quer fazer é se justificar. Ah não, mas eu estou aqui, eu estou nessa posição é porque eu posso, eu estou nessa posição porque eu me preparei, eu estou nessa posição porque eu sou bom.
Não, eu estou aqui porque fui eu que lutei, eu que me esforcei, foi o meu trabalho. Só que, irmãos, a gente não pode esquecer que sobre a nossa vida, sobre o controle da nossa história, tem um Deus lá no céu que está contemplando todas as coisas. Então, às vezes a gente está numa situação ruim e a gente fica se justificando, falando, não, está tudo bem, não, eu sei que eu estou aqui porque eu posso, e quer colocar em direto no Instagram, e quer ficar fazendo pose de que está tudo bem, mesmo quando tudo está mal. Porque a gente quer ficar o quê? Se justificando. Só que, irmãos, recebe isso. Aquele que é justificado por Deus não precisa ficar dando justificativa. Você não sabe mais nem o que falar. Não, mas irmãos, Deus está falando para você nessa noite. Para de se justificar, porque enquanto você está caminhando na direção do meu propósito, sou eu quem estou justificando. Ah, mas estão se levantando contra mim. Ah, mas estão levantando fofoca. Ah, mas estão levantando mentira. A palavra de Deus para a sua vida é: se preocupa em continuar na minha presença, porque eu estou te justificando nessa noite. Vamos correr, vamos ser breve. Segunda coisa que naturalmente a gente costuma reagir em determinados levantes, a gente quer agir pelo espírito do ódio. Quem lembra daqueles 2 discípulos que quando eles estavam, que Jesus ia passar por Samaria e o povo não queria receber eles falaram, não, Senhor, deixa que a gente ora para que caia fogo do céu sobre a cabeça deles. Sabe por quê? Porque eles tinham fé para orar e cair fogo do céu, mas não tinha fé para orar e parar a tempestade. Sabe por quê? Porque a gente prefere agir pelo ódio do que pela fé. E quantas vezes é assim, a gente vê um levante na nossa frente e a gente fala, não, eu vou reagir à altura. Ah, mas ele está fofocando contra mim, eu vou fofocar contra ele. Não, mas está levantando mentira contra mim, eu vou mentir também. E a gente quer, irmãos, agir da mesma maneira. Só que eu e você, a gente tem uma coisa que quem é lá de fora não tem, que é o espírito do evangelho. Se eu e você tem o espírito do evangelho, a gente não reage da mesma altura, porque aquilo que eles estão tratando em pé de igualdade para a gente tira aqui de baixo e coloca aqui em cima, porque aquele que cuida da gente é o nosso Deus. Então, irmãos, tenha fé que o Deus que você serve, Ele está contemplando cada levante contra a sua vida. Ah, Mateus, você fala isso porque você não sabe o que eu estou passando. Você fala isso porque você não sabe o que estão falando de mim, como que está lá na minha casa. Só que, irmãos, a palavra de Deus para a sua vida nessa noite é: tenha fé em mim, porque enquanto você está aqui na minha casa, na minha presença, me buscando e me adorando, eu já estou calando a boca do inimigo que está se levantando contra você. Enquanto você está aqui na minha casa, se prostrando ao meu pé, sou eu quem estou lá fora te justificando. Você não precisa reagir da mesma maneira, porque você tem o espírito do evangelho sobre a sua vida. Então, enquanto você está na presença de Deus, Deus está cuidando de tudo. A gente tem que parar com isso de achar que tem que fazer as coisas na mesma moeda. Não, mas se fez para mim, eu vou fazer também. Irmãos, a gente está lá fora para fazer a diferença. A gente não está lá fora para ser mais um, a gente está lá fora para ser testemunho. Mas vamos correr. Terceira coisa que a gente costuma fazer em determinados levantes, a gente costuma se calar e ressentir. O que é o pior? Quem nunca teve aquela fase onde tudo está indo bem, onde está tudo mil maravilhas, só felicidade, e aí de repente vem um ataque que derruba a gente, e aí você não tem ânimo para nada, você se cala. As pessoas que falam, não, mas está tudo bem, está acontecendo alguma coisa, não, está tudo bem, estou aqui quietinho na minha, estou aqui, porque você fica guardando aquilo e começa a ressentir. Sabe, só que isso é uma coisa muito perigosa, porque é nessa situação e é nessas horas que começa a nascer raízes de amargura dentro do meio do seu coração. Então, pessoas que se levantam contra a gente prefere, em vez de colocar na mão de Deus, prefere guardar aquilo e ressentir, e aquilo começa a fazer mal, não para aquelas pessoas, mas faz mal para a gente mesmo. E Deus está falando para a vida de alguém aqui nessa noite. Eu separei essa noite para cortar toda a raiz de amargura que está nascendo no coração de alguém aqui. Ah, Mateus, mas não é fácil pedir perdão. Ah, Mateus, mas não é fácil, é porque é uma tristeza muito grande. Você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou vivendo. Mas a palavra de Deus você é a pessoa que Ele levantou para poder mudar aquele ambiente de guerra. Então não é você se guardando, você se fechando, não. Não é você tratando da mesma moeda, também não. Mas é você fechando a porta do seu quarto, você indo buscar aquele que pode mudar a sua situação. Sabe por quê?
Porque enquanto você fecha a porta do seu quarto e ora, Deus ele está não só naquele ambiente com você, mas Ele está do lado de fora trabalhando para que tudo comece a cooperar para o seu bem. E a gente vê, mesmo a gente naturalmente tendo algumas situações que não são perfeitas ou não são situações que a gente deveria realmente daquela forma responder às levantes ou aos ataques que a gente sofre, Deus ele traz uma lição para a gente. Que Arão ele foi um homem que ele foi escolhido por Deus. Só que houve um levante, uma rebelião naquele tempo, nas famílias de Corá, Datã e Abirão, para poder se levantar contra a família dele, para falar, por que você está na nossa frente? O que você tem de diferente da gente que a gente não possa oferecer? E aí Deus, por conta dessa rebelião, Ele faz com que morra mais de 14 mil pessoas. Sabe por quê? Porque cuidado em andar perto com quem só murmura ou quem tem indícios de rebeldia, porque uma hora todo rebelde ele é parado. Então, Mateus, mas fulano de tal só reclama, então você toma cuidado e você começa a conversar, para de reclamar, porque uma hora todo rebelde, todo murmurador, ele é parado por Deus, e por conta daquela rebelião contra Arão, mais de 14 mil pessoas foram engolidas pela terra. Só que às vezes Deus ele trata a situação que a gente está vivendo, só que a gente precisa ser tratado. Eu vou melhorar isso aqui. Às vezes a gente está há tanto tempo passando por uma prova, que a gente fala, Deus, acaba com essa prova pelo amor de Deus, e aí a prova vai e acaba, só que a gente está ferido. Então tem momentos que não basta Deus pegar e tratar a nossa prova, Ele tem que pegar e tratar com a gente. Tem momentos que não basta Deus pegar e fechar a boca de quem está lá fora, tem momentos que Deus tem que tratar o nosso coração. Irmãos, Arão, ele era um homem. Quando a gente pensa em um homem que cuidava da presença de Deus, a gente pensa em um homem perfeito, sim ou não? Quando a gente pensa em um homem onde cuida de todo o ritual de culto, de literalmente receber, cuidar, tratar da presença de Deus, a gente pensa que é um homem sem erros, sem defeitos. Só que, irmãos, Arão era um homem exatamente como eu e como você. Tinha uma determinada situação onde Moisés estava lá no monte conversando com Deus, e Deus estava falando que Arão seria sacerdote, e estava desenhando a roupa de Arão. E enquanto Deus estava lá, Arão estava lá embaixo, fazendo bezerro para o povo adorar, bezerro de ouro. Sabe por quê? Porque às vezes a gente cansa de esperar, Deus está lá trabalhando, desenhando o nosso milagre, e a gente está se desviando aqui embaixo, porque não aguenta esperar mais um pouco. E Arão não era perfeito. Tanto que quando Moisés chegou a questionar ele fala, não Moisés, mas eu recebi o ouro que o teu povo me deu, eu joguei no fogo e saiu esse bezerro. Está escrito essa mentira. Ele fez o bezerro, ele forjou aquele bezerro como o Senhor para o povo. O que isso prova? Isso prova, irmãos, que não é sobre nós. Sabe por quê? Porque todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Só que eu tenho uma notícia para mim e para você nessa noite. Eu não sei como que você entrou aqui, eu não sei qual que é o erro que você carrega, eu não sei qual que é aquele pecado que você ainda não conseguiu se desvincular dele, mas a palavra de Deus para a sua vida é, eu já esqueci, se Deus já esqueceu, você também tem que começar a esquecer, porque tem raízes de amargura que estão nascendo no seu coração, porque você não consegue se desvincular daquilo que Deus já tratou, sabe por quê? Porque aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então você está pensando, eu não sou digno, eu não posso, eu errei, eu erro. Só que a palavra de Deus é, não pare, porque não é sobre seu erro, não é sobre você, é sobre a minha graça que te alcança todos os dias da sua vida. E sabe o que mais? Deus estava lá preparando o recurso que Ele precisava, porque Deus jamais vai te chamar para fazer uma coisa que Ele não já preparou o recurso que você precisa para poder exercê-lo. Ah, Mateus, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho capacidade. Deus está falando, basta que você me busque, porque tudo que você precisa para fazer aquilo que eu chamei, para ir de acordo na direção do teu propósito, já está preparado. Começa a me buscar. Começa a me clamar, porque aquilo que você precisa para exercer o que eu te chamei, eu já estou preparando. E Arão, depois de um grande levante, ele precisa ser tratado. Vou encaminhar para o final. E essa situação que a gente leu nesse texto dessa noite, traz 7 respostas para a gente, para a nossa situação. Primeira resposta de Deus para mim e para você: te escolher
foi uma decisão minha. A vara que passou a noite naquele lugar, no altar do Senhor, ela não apenas gerou flores, ela gerou botões, ela gerou flores e ela gerou frutos. Deus está falando, poderia ter pegado, entrado ali durante aquela noite, colocado frutos naquela vara. Iria acordar lá de manhã, o pessoal ia ver os frutos e ia falar, realmente Deus escolheu Arão. Só que não, Deus, Ele fez com que a vara gerasse flores, gerasse botões e gerasse frutos. Sabe por quê? Porque aquilo que é impossível para o homem fazer, para Deus não é nada. E Ele faz aquilo que é impossível na sua vida, para provar que não teve intervenção de A, nem de B, nem de C. Não é porque fulano de tal te ajudou, não. É porque Ele resolveu te escolher. E se Ele te escolheu, Ele está falando, eu vou provar para qualquer um que a decisão foi minha, que Ele pode, que Ele é, que não é porque Ele é bom, mas é porque a minha graça está sobre a vida dEle. Segunda resposta, aquilo que eu estou fazendo na sua vida não vai ter explicação lógica. Sabe por quê? Porque era impossível, da noite para o dia, acontecer os 3 processos. Poderia ter, igual eu falei, poderia ter amanhecido lá pela manhã e ter só flores, poderia ter amanhecido e ter só botões, ou poderia ter amanhecido e ter só frutos. Só que não tem explicação lógica. Só que aquilo que você precisa viver, para que você entenda que foi Deus que te escolheu, pode não ter lógica, mas Ele está operando na sua vida hoje. Eu estou pregando para pessoas que entrou aqui sem perspectiva, ou sem saber qual decisão tomar, qual direção sair, não sabe se realmente foi Deus que levou para aquela situação, não sabe se foi Deus que chamou, foi Deus que escolheu, se está fazendo o caminho certo, se está tomando as escolhas certas. Mas a palavra de Deus para a sua vida pode não ter lógica, mas eu vou fazer na sua vida, e dentro de poucos dias você vai testemunhar aquilo que eu estou trabalhando na sua situação. Terceira resposta, você vai viver um aceleramento. Irmãos, teve as 3 fases. Gerou flores, gerou botões, gerou frutos. Só que se a gente for pegar naturalmente, e aqui tem também um ponto específico para falar, aquela vara era uma vara seca. Ele não cortou um galho de uma árvore e colocou lá com o nome de cada um. Eram varas secas que eles usavam no trabalho da casa de cada um daquelas tribos. E ela teve as 3 etapas em tempo recorde. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Aquilo que eu estou preparando para que você viva, você não vai pular etapas. Só que sabe o que Deus está falando? Está doendo, só que vai ser rápido. Aguenta mais um pouquinho. Essa dor que você está vivendo, ela é necessária. Essa dor que você está vivendo, ela faz parte do caminho que eu escolhi para você trilhar, para alcançar a sua vitória. Ah, Mateus, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas o próprio Cristo falou, no mundo tereis aflições, porém eu venci o mundo. Então se Ele venceu como homem, eu e você, a gente também pode vencer. Então a palavra de Deus para mim, para a sua vida não pare. Está doendo, mas Ele está contigo. Não está fácil, mas Ele está contigo. Está sangrando, mas Ele está contigo. A palavra de Deus para mim, para a sua vida fui eu que te escolhi, e se fui eu que te escolhi, eu vou provar para todos, e eu vou fazer aquilo em tempo recorde. Deus está preparando um aceleramento para a sua vida. Se prepare para ver dores que não tinham fim acabar. Se prepare para ver situações onde você não via uma luz no final do túnel. Está chegando no fim essa situação, porque Deus está preparando um aceleramento para a sua situação. Quarta resposta, a presença de Deus estará contigo no começo, no meio e no fim. Deus estava trabalhando nas 3 etapas, nas flores, nos botões e nos frutos. Deus está falando, está doendo, mas eu estou com você. Ah, não está fácil, mas eu estou com você. Ah, Mateus, mas você não sabe como que está lá. Mas Deus está falando, eu estou lá, eu estou na sua casa, eu estou no seu trabalho, eu estou nos seus estudos, eu estou com você. Eu não sei, mas Deus está falando, no meio do seu processo, eu estou caminhando junto com você. E a palavra de Deus para a sua vida maior será o final do que o começo. O começo tem dores, o começo tem lágrima, mas Deus tem uma palavra de Deus para a sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela chega pela manhã. Quem pode receber essa palavra? Se é para Jesus, aplaude mais forte. Quinta resposta, eu vou ressuscitar o dom que há em ti, e vou confirmar o meu plano na sua vida.
Fala para quem está do seu lado, o plano de Deus não morreu. Aquela vara, ela era uma vara seca, agora é uma vara que ela tem flores, que ela tem botões, que ela tem fruto. Sabe o que Deus está falando para alguém aqui nessa noite? Você achou que não dava mais nada, mas vai começar a dar flores, vai começar a dar botões, vai começar a dar frutos. Ah, Mateus, mas eu achei que não tinha mais capacidade de pregar, eu achei que eu não tinha mais capacidade de cantar. Deus está falando para alguém aqui nessa noite, vai voltar a cantar, vai voltar a pregar, vai voltar a profetizar, porque nessa noite eu estou ressuscitando o dom que há em ti. Não morreu, não está morto, era apenas uma fase, mas Deus está derramando vitória sobre a sua vida nessa noite. Se essa resposta, de uma vez por todas, eu vou cessar as murmurações. Quando Deus faz o impossível para tratar a situação de Arão, Ele de uma vez por todas cessa as murmurações. O processo que você está vivendo está difícil, está apertado, mas Deus Ele está falando para mim, para a sua vida nessa noite. Através desse processo, através dessa dor, eu estou tratando o seu problema de uma vez por todas. Eu estou pregando para pessoas que entrou aqui onde não aguenta mais viver esse problema. Deus está falando para alguém aqui nessa noite, de uma vez por todas, eu estou colocando um ponto final nesse problema. Sabe aquilo que há tempos você carrega? Passa culto, entra campanha, sai campanha, entra... E você fala, Senhor, trata aquela minha situação, e aquela situação não tem fim. Deus Ele está falando, aquilo que eu estou fazendo na sua vida, de uma vez por todas, está encerrando levantes contra você. Deus está falando para alguém aqui, essa prova que há tempos você está carregando, ela acaba hoje. Deus está falando, essa situação que Mateus, mas está difícil, Mateus, mas você não sabe o que estão levantando, você não sabe o que eles falaram, você não sabe o que eles estão, a sujeira, o nível que eles estão baixando para falar sobre mim, mas Deus está falando, isso acaba hoje, e eu estou tratando e vai acabar hoje. Última resposta, sétima resposta, Deus, farei da sua vida um testemunho de ressurreição. Sabe por quê? Porque a vara de Arão é uma vara que ela aponta a vinda de Cristo. Sabe o que Deus está falando para mim e para a sua vida? A nossa vida, ela tem que apontar, e ela aponta para a ressurreição de Cristo. Nós não somos apenas mais um, nós não somos uma vara seca. Nós não somos apenas pessoas que foram chamadas para viver de sofrimento, para viver de tristeza, para viver ressentido, para viver com angústia, para viver sem dar certo, sem ir para frente. Deus Ele está falando para mim e para você, o processo que eu estou fazendo na sua vida, Ele está apontando para a vida de Cristo. Então eu vou melhorar para que você entenda. Sabe o que Deus está falando? O milagre que eu estou fazendo na sua vida, ele não vai ficar retido apenas em você, ele vai alcançar a sua casa, ele vai alcançar as pessoas ao seu redor, ele vai alcançar as pessoas do seu trabalho. Eu vou melhorar mais ainda até alguém entender aquilo que eu estou pregando. O milagre na sua vida, ele vai ser tão grande que você não vai precisar ficar explicando, que você não vai precisar ficar justificando, você não vai precisar ficar falando. As pessoas que convivem com você, elas vão olhar a sua vida e falar, realmente Deus está naquela situação, realmente Deus está trabalhando na vida dele, realmente Deus está trabalhando na vida dela. Eu preciso desse Deus na minha vida. Deus Ele está falando, você vai ser o meu testemunho lá fora, através daquilo que eu estou fazendo, através do milagre que você vai viver. Quem recebe essa palavra? Será que você pode levantar uma mão? Se coloque sobre seus pés. É natural a gente tratar as coisas de igual. É natural a gente tratar as coisas no mesmo nível. Eu sei que tem muitas coisas que é fácil a gente falar, mas é difícil a gente viver. Eu sei que tem situações que aqui dentro da igreja a gente entra aqui com a maior fé do mundo, mas da porta para fora parece que vem um tsunami contra a gente, parece que vem um vento tão forte contra a gente e a gente perde a reação. E às vezes a nossa própria mente quer sabotar a gente. Às vezes a gente pensa, não, eu tenho fé que Deus vai fazer, só que o nosso próprio intelecto às vezes fala, não, você sabe que isso aí não vai dar. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente vive em constante guerra. O nosso lado natural quer gritar mais alto. Só que Deus Ele está falando, eu preciso que você confie em mim. Deus Ele está falando, eu preciso que você confie no processo que você está vivendo. Eu preciso que você entenda que o processo que você está vivendo não é para a sua morte.
ele é apenas para que você entre na direção do propósito que eu tenho para a sua vida. Eu estou pregando para pessoas que desistiram do propósito. Eu estou pregando para pessoas que entrou aqui triste porque perdeu oportunidades, ou porque deixou de exercer determinadas coisas, tanto na casa de Deus ou quanto fora, por conta dessa prova que você está passando. Quantas perdas você teve? Quantas pessoas se afastaram? Quantas coisas você deixou de fazer para Deus e para as pessoas lá fora por conta desse seu problema? Mas Deus, Ele está falando, eu separei essa noite de hoje para dar uma resposta para a sua situação. Esse problema, ele chegou ao fim. É tempo agora de cantar, é tempo de viver, é tempo de acabar a angústia, é tempo de acabar o ressentimento. Essas lágrimas, elas vão sair dos seus olhos hoje, e amanhã a alegria, ela chega na sua vida. Eu quero orar com você, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós clamamos a Ti nessa noite, meu Pai. Que toda raiz de angústia, que toda raiz de amargura, meu Pai, seja quebrada, seja extinguida da nossa vida, do nosso coração nessa noite, meu Pai. Meu Pai, nós temos a consciência que essa noite o Senhor escolheu para tratar a nossa situação, para tratar a nossa vida, meu Pai. Jesus, aonde tem pessoas que estavam com sentimento de perda, aonde tem pessoas que só pensavam em parar, em desistir, pessoas que um dia tiveram um ministério e agora deixaram de exercer, pessoas que cantavam e não cantam mais, pessoas que te buscavam e não buscam mais, pessoas que oravam e não oram mais, pessoas que jejuavam e não jejuam mais. Meu Pai, nós temos a consciência que de hoje em diante tudo será diferente, meu Pai. Meu Pai, nós temos a consciência que aquilo que nós estamos sofrendo hoje está gerando propósito para a nossa vida lá na frente, meu Pai. Jesus, nós reconhecemos que o Senhor é um Deus que está no controle de todas as coisas, meu Pai. Que nós saiamos daqui com a certeza de que não é agora que o Senhor perdeu o controle, que o Teu controle, Ele continua nas nossas vidas, meu Pai. Jesus, trata os nossos corações, meu Pai, cura as nossas feridas internas, meu Pai, que essa seja uma noite, meu Pai, um marco na vida de alguém, de pessoas que voltarão a florescer, meu Pai, de pessoas que voltarão a gerar frutos, meu Deus, de pessoas que voltarão a sentir a Tua presença, meu Pai, de pessoas que vão começar a sentir um clima de paz dentro de casa, de pessoas que vão voltar a conversar com quem não conversava mais, meu Pai, de pessoas onde vão sentir a diferença, meu Pai, do trabalhar na vida delas, meu Pai. E assim nós te pedimos em nome de Jesus. E você que sai daqui em posse de vitória, dá o maior aplauso para Jesus nessa noite. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi